E hoje a gente vai falar com um empresário de sucesso da área das finanças, que começou a carreira como todos nós, começou lá como colaborador, veio mudando a mente, veio fortalecendo e construiu o negócio dele também do zero. Hoje ele tem mais de 40 mil seguidores, né, entre YouTube, TikTok e redes sociais, e é o fundador do Clube dos Inconformados. Com a gente, Bruno A. Faria. Isso aí. Fala um pouquinho pra gente aí, Bruno. Se apresenta, conta um pouco da sua trajetória. Muito prazer, Cláudio. Obrigado pelo convite, Lira. O nome já é proposital, então se quiser me achar no Instagram ou nas redes sociais, exceto no YouTube, que é Clube dos Inconformados, o restante é só digitar lá que todo mundo me encontra. E assim, igual você falou, né? A gente construiu tudo do zero, né? Eu e o Cláudio tivemos uma jornada ali de profissional juntos, e tudo isso veio como bagagem para poder construir o canal, né? E o sotaque já entrega um pouquinho, né? Não é de BH, né? Não sou de BH, sou do interior. Eu sou de Divinópolis, mas se você olhar na minha certidão de nascimento, tá Cajuru, mas Cajuru não tem hospital, então o hospital teve que ser o de Divinópolis. Mas o cartório era de Cajuru. Olha só, mas chegou a morar em Cajuru, não? Cheguei, até os 4 anos morei, que é Carmo do Cajuru, é uma cidadezinha pequena, deve ter algo entre 20 mil habitantes. É da famosa Líder Interiores, né? O pessoal conhece bastante. Nós tivemos Conheceu? temos um amigo lá em comum, que é O o Tarsis. Tarsis, lá de Cajuru, trabalhou com a gente aqui em Belo Horizonte um tempo, depois voltou. Hoje acho que tem uma hamburgueria lá, tal. Casou também. Tá Você casado. conheceu o Tarsis? Ah, conheci. Menino Trabalhou bom. junto com a gente. Menino bom, menino A bom. gente casou. E como é que foi essa infância, Bruno? Você falou que você ficou até os 4 anos ali em Cajuru. E aí você veio depois para Divinópolis. Fala um pouco dessa infância, como é que foi sua infância, para a gente ir entrando ali na vida profissional, vamos dizer assim. Uhum. Até os 4 eu fiquei ali em Cajuru, depois minha família mudou para Divinópolis. Aí em Divinópolis eu fiquei até hoje, né? Mas ali teve algumas questões, né? Então comecei com os pais juntos, depois os pais separaram. Aí eu fui morar com meu pai, morei com ele até por volta dos 19 anos, depois voltei a morar com a minha mãe. E dentro dessa jornada aí, bastante desafio, que, né? Uma família separada é sempre mais difícil, além da questão de mudança, né? Então, nesse período ali, vamos colocar ali dos 12 aos 19, eu morei em cerca de 8 lugares diferentes. E assim, como meu pai, eu busco muito essa questão de financeiro, porque meu pai era muito descontrolado financeiramente. Então, assim, meu pai já teve a oportunidade de crescer, que é o que a gente vai falar aqui, mas por medo de responsabilidade, porque não tem como, quando você cresce, você tem mais responsabilidade, ele não quis um cargo de gerência. Realmente foi oferecido para ele, ele recusou um cargo de gerência, muito por causa da responsabilidade e por querer meio que agradar todo mundo. Então, quando a gente vê, às vezes, a visão do gerente, a gente vê só o lado bom, né? Mas ele via só o lado ruim, que é chamar a atenção dos colegas, ele gostava de ser Boa É praça. isso, exatamente, o boa praça, é essa palavra mesmo. Então, ele recusou cargos de gestão para continuar só como ele era um balconista de farmácia, numa época que farmácia dava dinheiro na época. Então, meu pai chegou a ganhar 10 salários mínimos da época, mas depois o negócio, como todo negócio, né? Quanto mais concorrência, menor as margens. Ele não quis o cargo de gerência, que talvez seria uma âncora melhor para ele, poderia ir para outros negócios, né? Foi indo até o negócio minguar. Aí, hoje em dia, né, uma farmácia, um balconista não ganha mais do que uns R$ 2.000, né? Na época, ele conseguia tirar 10 salários mínimos, né? Porque na época a farmácia era meio que. A pessoa não ia no médico. O cara do balcão, ele falava o que você tinha que tomar, te aplicava injeção, fazia Principalmente no tudo, interior, né? principalmente no interior. Então, ele era meio que a pessoa de confiança. Então, a pessoa tinha muito mais confiança em ir no local. Aí, depois ali dos 19, aí voltei a morar com a minha mãe. Meu pai, eu não tenho ele faleceu, tem cerca de 2 a 3 anos. Então, nessa jornada foi tudo isso. E aí a gente vai amadurecendo, né? Tem coisa que não tem Legal. como. E nessa história você começou a trabalhar com qual idade ali? Por Seu volta pai começou a passar dificuldade financeira antes de você trabalhar, porque ele teve um ciclo muito bom e depois você comenta que ele teve uma dificuldade financeira ali depois, É. até as mudanças em si. E conta um pouco de quando você começou a trabalhar, já era para ajudar, já era vendo essa dificuldade ou não? Um momento num caso ali. Isso é até uma história engraçada, mas eu comecei meio que a ter meu dinheiro primeiro com o que eu ganhava. Então, tem um aniversário, uma tia dá R$ 50,
E assim, eu já comecei a emprestar dinheiro pro meu pai muito cedo. Então, com 12 anos, eu já emprestava dinheiro pro meu pai, porque as contas dele não fechavam. Eu sempre fui muito seguro. Então, eu tinha o dinheiro, eu vendia meus brinquedos. De vez em quando, eu não ligava para brinquedo, mas gostava de dinheiro. Que não Olha é só. pecado, né? Mas eu gostava de dinheiro. Eu Você é vendia... parente do Clodoaldo. É... Na escola, eu vendia gelo. Eu vendia dever de casa. Então, eu dava um jeito de fazer um Você dinheirinho. vendia gelo? Vendia gelo. Tinha uma menina que... Não é Porque assim, ó, possível. minha mãe, quando eu era menor, ela sempre fazia uma garrafinha com gelo. Aquelas garrafinhas de Aham, esporte. Aí eu abria, a menina comprava meu gelo. E eu vendia. Ela queria comprar, eu queria vender. Além do dever de casa. Eu fazia dever de casa para as outras pessoas. Eu sempre tive muita facilidade de aprender. Então, já fiz até coisa errada, né? Fazer prova para os outros, me pagavam. Então, a jornada tem disso. Então, você já investia e já empreendia desde os 12 anos. Isso. O Aí negócio depois... foi que o trabalho entrou no meio do caminho. Exatamente. Aí por volta dos 14, 15 anos, eu comecei a trabalhar com um negócio que hoje em dia nem deve existir, que era fazer serviço de banco. Então, o dono da farmácia que meu pai trabalhava me pagava, acho que R$ 5 por dia para mim ir nos bancos pagar boleto, que hoje em dia é algo surreal, né? É o pessoal. vulgo office Office boy. boy. Né? Exatamente. E aí foi ali que eu comecei a trabalhar, assim, sem fichar nem nada, né? Fichado foi na própria farmácia também como auxiliar. Aí eu limpava os também ali remédios. nos 14, 15 anos. Isso. Aí depois eu fui fazer Senai, que você ganhava meio salário, né? Para poder fazer. Aí fui começar a estudar ganhando, né? Aí eu saí do emprego para poder estudar. Aí lá você ficava de manhã, estudava na escola de manhã, lá à tarde, e você ganhava meio salário na época. E fez qual curso que você fez? Eu fiz de elétrica, fiz de mecânica no Senai, os dois. E eu tenho faculdade de engenheiro de produção e sou pós-graduado em gestão estratégica de negócios. Mas nunca usou engenharia e nem a... Ó, eu trabalhei na elétrica, eu detestei. Eu trabalhei na mecânica, foi pior. Aí depois eu fui para engenharia, também não gostei. Mas no final, trouxe algum aprendizado. Mas eu sempre gosto muito de falar. O mais importante do que você saber o que você quer fazer é o que saber o que você não quer fazer. Então eu sei que eu não quero trabalhar com elétrica nem com mecânica. Então foi meio que uma virada. Mas acabou que você usou a lógica da matemática ali pro seu grande business, que é estar atuando na parte, não só também já vem de berço ali a sua parte de lidar bem com dinheiro, coisa que o brasileiro acho que tem um campo vasto aí, porque ninguém é ensinado para trabalhar com dinheiro, com ter educação financeira, a gente não tem, diferente dos Estados Unidos. E você, um menino do interior, que o pai também não tinha, a família não tinha essa educação financeira, mas você viu para trás da necessidade e aí usou um pouco da lógica da matemática ali para compor o Bruno, que hoje aí desenvolve esse trabalho de estar repassando e replicando isso para os outros. Exatamente. O estudo é sempre importante, né? Acho que o estudo, ele nunca, por mais que você não usou e foi por outro caminho, na base. Você não perde, você não perde ter estudado, né? Você tem ali network que você cria, pô. Você não exerceu, talvez, na prática elétrica e mecânica, mas a parte de produtividade, a parte de se organizar, com certeza alguma coisa você adquiriu ali e usou na vida, né? Não, vou contar algo do livro que eu tô lendo. Tô lendo um livro que chama O Lado Difícil das Situações Difíceis. Pode ser que não seja exatamente esse o título, mas ele fala que às vezes as situações difíceis te fazem algo ou trazem algo que vai ficar para a vida toda. E nesse curso de mecânica eu conheci o melhor amigo meu hoje. Então pode ser que eu não vou aproveitar nada do ensino, ou vou aproveitar alguma coisa, ou me deu algum know-how, mas uma pessoa muito importante da minha vida eu conheci graças a esse curso, entendeu? A mesma coisa, a faculdade. Pode ser que eu não exerça engenharia de produção, mas mesmo na minha profissão que eu tinha antes, eu só às vezes tive oportunidades porque eu cursei a engenharia de produção, que talvez não seria dada essa oportunidade, entendeu? Então acho que isso aí também faz muita diferença. O autor do livro, ele dá um exemplo que teve uma situação que a esposa dele, um amigo dele combinou com ele de um encontro duplo. Era ele, o amigo dele, a esposa que ele não sabia e uma amiga dela. A esposa dele não queria ir, e eles tinham cozinhado para as duas. Ele ligou, teve que negociar com ela, falou, não, mas aqui a gente ficou o dia todo cozinhando, senão você vai demonstrar uma falta de educação se não vier. Depois de muito custo, aí chegou lá 1h30 depois da ligação e ele casou com a mulher. Então, uma situação difícil que tem que ser enfrentada, que trouxe algo para a vida inteira dele. Legal, né? Então, acho que tem muito disso Tomara também. que tenha sido bom, né, para ele. Pô, ele casou, pô. Vamos falar um pouco, você comentou que você morou com seu pai.
E agora, né, seu pai faleceu, você mora com sua mãe depois de muitos anos. Como é que foi essa mudança de voltar a morar com sua mãe? Falar um pouco desse contato, família, como é que foi voltar essa rotina aí? É sempre muito difícil, né? Assim, mas na época que eu voltei, a minha mente, a gente vai chegar nesse ponto, né? Mas eu ainda não tinha pegado um ponto de virada. Então eu era muito imaturo. Como eu sempre fui muito inteligente, modéstia à parte, eu era inteligente do tipo assim, ó, se eu não estudar nada, eu vou tirar 8, 9. Então eu não queria estudar para poder tirar 10, porque eu era preguiçoso. Então eu preferia ficar no 8, Tava 9. vindo 8, 9. E eu fui crescendo Já era achando. melhor que a média. Mas eu fui crescendo achando que só inteligência bastava. Aí eu tomei vários caldos na vida pra você entender que inteligência não é nada. E se você é inteligente, tem 1000 mais inteligente que você aí. Pra ser modesto, né? Tem muito mais. Aí ali que eu fui vendo. Mas quando eu tava ali, eu ainda era muito imaturo, né? Então tinha muito mais problema do que eu tenho hoje na convivência. Porque eu era uma pessoa muito cru, que queria debater com uma pessoa que é muito mais velha, que tende a não mudar mais, porque o caráter já está formado, dali não vai, né, não vai mudar muita coisa. Então, a relação era... com tudo. Bate de frente com tudo. Então, era muito conturbado. E assim, eu não posso nem cobrar isso deles, né? A minha mãe, ela é de uma família de 10 irmãos. Então, era ela e mais 9. Meu pai também. Era ele e mais 9. Com 2 avós muito, muito pobres. Então, o pai da minha mãe, ele morreu deixando a esposa dele com 9 filhos para criar, porque um morreu quando era muito novo. Então, imagina, e lá foi uma escadinha. Ela teve todos os filhos, tipo, dos 16 aos 32, teve 10 filhos. Então, você vai fazer as contas, são de a dois... vida toda. De 2 filhos. Foi praticamente só tendo filho, porque cidade pequena tem disso, né? Então, o pessoal ia um filho atrás do outro, não queria saber como é que ia criar. Então, minha mãe, por exemplo, ela estudou até a 6ª série, foi mandada para morar fora, para trabalhar na casa dos outros, porque minha avó não dava conta de criar todo mundo. Tá todo mundo perto. Meu pai fez até o 9º, que é 9º ano hoje, era a 8ª série, que era grupo, né, escolar na época, e começou a vender picolé, para poder ajudar em casa, né? Então... Todo mundo teve que se virar. Exatamente. Eles brincam lá, um pacote de pão sovado e um suco de 5 litros era só no café da tarde. Porque era 9 meninos para poder tomar café da tarde, né? Por exemplo, olha um hábito curioso que o pessoal às vezes não dá valor, às vezes até na carne que ele come. A minha avó, meu pai morreu assim, ele comia primeiro o arroz e o feijão, porque minha avó só dava a carne se comesse o arroz e feijão. Se você não comesse tudo no prato, deixar o prato lisinho, ela não punha a carne para comer. Ela deixava por último, porque a carne era mais escassa, o arroz e feijão tinha mais. Então, são coisas que às vezes o pessoal, né, hoje em dia tem, às vezes não é grato, né? Que é um assunto que eu quero falar também. Eu gosto de começar o dia sempre agradecendo e terminar o dia às vezes pedindo. Mas eu gosto de começar o dia agradecendo, para começar com uma energia boa, sabe? E às vezes a pessoa acha que não tem nada para agradecer na vida, mas são coisas simples que para ela não tem valor, que para outras pessoas teria muito valor. Só de ter saúde já tá valendo demais, né? Então, peguei esse gancho seu aí. Conta um pouquinho como que você começa a sua rotina aí, então, no dia. A minha rotina hoje? Só antes de puxar a rotina. Só para pegar uma trilha e você vai chegar na rotina. Porque você veio ali, né? Uma infância conturbada, começou a trabalhar, foi seguindo a carreira trabalhando ali e você teve uma virada de chave. Essa virada de chave tem a ver com já ter começado a construir uma rotina que foi modulando para a rotina que você está hoje? Não, fala um pouco de virar essa chave e depois encaixa com essa rotina que você hoje construiu aí para conseguir estar sempre com energia para fazer as coisas acontecerem. Beleza. Para mim, assim, o ponto de virada, primeiro foi eu entender que inteligência não bastava. Então, eu tomei muito caldo para poder ver isso. E eu era muito imaturo. Então, assim, brincava em excesso, falava em excesso. Porque eu acho que o falar, você tem que falar na medida certa. Se você fala demais, né, você acaba tendo mais chance de errar, né? Então, eu fui aprendendo isso. Tá mais exposto, né? Exatamente. E aí, a virada de chave, assim, eu acho que tem as dificuldades, as situações difíceis, né? Aí eu fui terminar o primeiro relacionamento, que foi terminado, não fui eu que terminei, já foi uma primeira dificuldade que, virou, você não é nenhum super-herói, não. As coisas acontecem. Aí depois eu comecei a trabalhar, tendo que comprar passagem aérea, fazer aquele serviço base, né? Que é aquele serviço que, se você não mostrar o base bem feito, você não tem chance de nada, né?
E depois, eu acho que foi assim, eu já estava num caminho ainda muito com o ego inflado, achando que inteligência ia me levar, não precisava ter muito esforço, que é uma balela, você precisa esforçar muito para poder conquistar. Depois veio a questão da leitura, que eu acho que foi um dos pontos que mais me virou. Foi a virada de chave, sabe? Além de outros pontos que eu vou falar, mas na leitura eu conheci um livro que eu tomei a liberdade até de pegar ele aqui, os trechos que eu gosto dele, que chama Os Quatro Compromissos. Esse livro ficou famoso quando a Juliette ganhou o BBB, porque ela falou que foi o principal livro que ela leu, que ela atribuía grande sucesso, inclusive pelo livro. Esse livro, Os Quatro Compromissos, são 4 compromissos, como ele fala, né? Aí os 4 compromissos são não levar nada pro lado pessoal. Por quê? Porque muitas vezes a gente sofre com algo achando que é pra gente, que pode não ser pra gente. Então a gente já começou a sofrer sem nem saber se era pra gente. Que é outro compromisso que ele fala, que é não tirar conclusões. Mas aí, o lado pessoal, o que ele fala? Quando a pessoa fala algo de você, geralmente ela tá falando muito mais sobre ela do que sobre você. Então, às vezes, você dá muita importância sobre isso, ou você acha que é pra você, não é pra você, você tira a conclusão, sendo que o não tirar a conclusão, ele fala, você tem que perguntar. Se você acha que é pra você, pergunta pra pessoa. Ô, Cláudio, você tá dando uma indireta pra mim? Ou você vai ficar sofrendo com aquilo meses, achando que era pra você, no final o Cláudio tá falando pro Lira. Ou tava só desabafando. Ou tava só desabafando, entendeu? Então, no final das contas, esse compromisso me deu uma virada de chave. Porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, mas não ansioso pra dentro. Então, esse ponto me fez, opa, peraí, isso aí tem alguma coisa de sentido. Aí ele fala sobre ser impecável com a palavra, que foi onde que eu acho que eu mudei mais a questão de o falar em excesso. Porque ele fala de ser impecável com a palavra, não do jeito que a gente pensa, às vezes, o homem tem que cumprir com a sua palavra, não nisso. Mas ele fala que você tem que usar suas palavras para atrair coisas boas. Então, você não fazer fofoca, você não usar a sua palavra para poder falar mal até de você. Porque como a palavra ela tem poder, no final das contas, se você fala mal do outro, ou se você fala mal de você, você enraiza aquilo lá, entendeu? A energia não é boa, né? Exatamente. E ele finaliza falando que sempre dê o melhor de si. E aí ele fala, o melhor de si não é você estar doente, você consegue dar 80% e você dá 500%. É você sempre dar o máximo que você consegue naquele momento. Se o máximo hoje é 200%, você vai dar 200%. Se amanhã for 30, é 30. É 30, mas você tem que terminar o dia sabendo que você deu o melhor que você podia naquele dia. Então, quando eu li esse livro, que foi a grande virada, porque eu nunca gostei de ler. Ler, pra mim, eu falo que eu gosto hoje porque eu preciso saber que eu gosto, mas eu muito mais preciso de ler do que eu gosto. É muito mais uma necessidade do que, eu gosto de chocolate. Você colocou que gosta, tipo assim, não tem opção, eu vou ler, então é bom você já começar a entender que você gosta. Exatamente. Porque o livro, às vezes, é uma frase do livro que você pega, vai te dar um insight e muda todo o seu negócio. Muda tudo. O livro te mudou ali ou a mentalidade sua já tinha dado uma virada de chave para começar a ler? Aí é um ponto legal que você trouxe. Eu acho que, assim, as situações já estavam me dando um caminho. O livro só me deu aquele empurrão final. Legal. Você já tá... Eu já chegava, se precisasse chegar às 5 horas da manhã, sair 8 horas da noite, eu chegava às 5, saía 8. Se precisasse viajar, eu viajava. No início das viagens, eu viajava de ônibus, que é o normal, né? Depois, quando você consegue um cargo de gestão, um cargo de mais responsabilidade, aí você começa a ir de avião. Mas ninguém começa... Entendeu o trocadilho, né? O pessoal quer começar do jeito glamouroso. Já na janela. Mas ele tem que começar alugando um carro, pegando estrada. Eu tenho certeza, vocês começaram assim. Hoje vocês têm o luxo e também vocês conquistaram o direito de poder pegar um avião e ir. Mas no início não é assim. No início você vai juntar 5 pessoas no carro, pôr todo mundo e ir. Às vezes nem no início, às vezes depois você ainda vai fazer isso. Só que com menos frequência. Com certeza. Mas faz parte. Depois você começa a valorar o tempo, né? Exatamente. Agora, você colocou um ponto que poucas pessoas estão conseguindo, ou algumas já têm essa visão, mas têm a dificuldade, talvez, de sair do meio, né? Porque você começou lá do básico, e aí quando você começou a fazer a viagem, você foi para viajar de ônibus, de carro apertado, enfim. E não é confortável, né, Bruno? Não. Você bate ali 8, 9, 10 horas de estrada, não dorme, então às vezes você passa a noite ali acordado ou mal posicionado e chega e já vai direto trabalhar. Exatamente. A galera acha que você vai passar no hotel, que você vai trocar de roupa. Não vai, o cara já vai direto e fica o dia inteiro. Muitas vezes voltava no mesmo dia e chegava e trabalhava.
A grande massa, e aí o que a gente, né, comenta ali de rádio peão, o pessoal vai sempre para o lado negativo, né? Pô, cara, é ruim demais, sabe? E fica naquela fala de sempre estar reclamando, a mentalidade está sempre compartilhando ali internamente maus fluidos ou uma conversa sempre negativa. Como é que você enxerga? Você tinha isso, você migrou, você não tinha, você já sabia, cara, não, meu caminho é aqui. Como é que era essa mentalidade do Bruno e o que isso te fez destacar do pessoal e de você conseguir trabalhar o tanto que você trabalhava, se dedicar e você foi destacando ali da galera? Você consegue ter visão disso? Uhum. É igual eu já falei, né? Comecei trabalhando com elétrica e mecânica. Eu era esse cara. Eu trabalhava com algo que eu não tinha nenhum vislumbre de gostar, que eu não tinha nenhum vislumbre de ter crescimento, que eu acho que também atrapalha, né, a pessoa. Porque eu acho que assim, eu até separei outro trecho aqui, mas depende muito mais de você se autoconhecer. Então, vou dar um exemplo. Eu consigo fazer vendas, mas eu não consigo fazer vendas igual o Cláudio. Então, não adianta eu querer ser o Cláudio. Eu sou um perfil mais técnico. Ele é um perfil mais boa praça, que é cara que conversa com todo mundo e tal. Mais ou menos. Né? Tem as exceções, né? Então, eu sou Posso muito... falar. Então, o que eu busquei? Quando eu vi assim, não, meu perfil de vendedor, eu preciso engolir todas as informações. Então, eu sabia a apresentação, eu não precisava olhar a tela. Eu sabia até as letras que estavam escritas lá. Se ele tivesse qualquer dúvida, eu sanava todas as dúvidas. Eu preocupava muito em celeridade. Beleza, eu não sou cara boa praça, eu não vou fechar porque eu dou um sorriso legal e tal, mas eu vou fechar porque eu sou ágil, porque eu sei todas as informações. Então, acho que quando o cara às vezes está preso nesse círculo, ele precisa muito mais se autoconhecer. Então, ele precisa saber do que ele tem medo, do que ele quer na vida, qual que é o propósito dele, para que ele quer crescer, entendeu? Qual que é o caminho que ele precisa para crescer. Eu até separei um trecho aqui também de um lutador, que ele fala o seguinte: você precisa ter um cara que não existe esse negócio de melhor ou pior, mas existem, por exemplo, em finanças, eu posso ser melhor do que vocês, mas em negócios, em ter uma empresa com colaboradores, vocês são melhores que eu. Então, você precisa ter um cara menor para você poder ensinar ele, que aí você vai reforçar seu conhecimento. Você precisa ter um cara que está andando mais ou menos juntos, pra você ter meio que uma competição, os dois, um puxa o outro, e você precisa ter um cara mais alto. Esse cara mais alto vai ser só a meta. Então, o que eu fiz? Na empresa que eu estava, eu comecei a olhar os caras mais altos. E comecei a ter o meu amigo, que é o que eu falei que eu consegui lá na mecânica, a gente compartilhava. Ele estava crescendo no dele, eu estava crescendo no meu, a gente ia compartilhando. E buscando ensinar as pessoas que iam chegando. Porque ao ensinar as pessoas que iam chegando, eu reforçava o meu próprio conhecimento. Porque aí, com esses 3 níveis, eu acho que aí eu consegui transformar, que eu tinha a minha meta, eu tinha um cara para andar junto comigo e eu tinha um cara para poder ensinar. Então, acho que isso faz muita diferença. O cara tá ali, se ele for juntar com outras pessoas que só querem falar mal, não quer fazer nada, ele tá buscando a pessoa de mesmo nível, só que você entende que tá puxando ele para baixo? É o que a gente chama de mediocridade, né? Você vai estar sempre do médio para baixo ali, você nunca vai estar mirando mais alto. Mas no alto dessa sua fala, Bruno, você já tá com 45 anos, né? Eu não, tô com 31. Nossa senhora. Até engoli seco aqui. Tá novo demais. Brincadeira, tô brincando porque assim, eu tô com 44. E acho que pela fala, por tudo que você tá falando, comentando, acho que vem muito em prol da sua capacidade intelectual mesmo, sua inteligência mesmo, que isso é seu. Consigo fazer isso muito mais rápido do que eu. Eu com 44, talvez eu com 30, talvez não, tenho certeza que com 31 eu não tinha essa visão que você teve. Você não teve essa visão agora com 31, já teve essa visão, sei lá, 5, 6, 7 anos que você está aprimorando essa visão. Então, assim, tenho quase que certeza que o seu cognitivo ali, o fato de você ser, talvez ter um QI maior, mesmo não tendo aproveitado ele muito bem lá na juventude e tal, que você achava que só ele daria conta, te ajudou a ter essa percepção plena que você, hoje, com 31 anos, tem, e tem certeza que daqui 15, 20 anos vai ter uma percepção muito maior que outras pessoas vão demorar, às vezes, uma vida inteira e não vão ter. Diante disso, onde que você enxerga que foi o ponto crucial ali que você falou assim, cara, esse aqui foi meu divisor de água, eu parei de... Penso assim e agora eu tenho que seguir essa metodologia, você falou do livro e tal, mas que isso foi que te falou assim, cara, agora eu tenho que ir, não tem outro caminho. Eu acho que foi o convite para o primeiro cargo de gestão. Que na época, na empresa que eu trabalhava, tinha um problema numa área que era uma área de tratamento de dados.
Então, essa área de tratamento de dados, ela tinha um tempo de tratar esse dado muito alto. Então, ela acabava atrasando todo o processo em si. Aí eu tive esse convite, e esses são momentos que a gente nunca vai esquecer, mas era o Marco Túlio, né, que era meio que o meu gestor. Aí ele, no elevador assim, ele falou, do jeito dele, ele é meio quadrado, ele não é tão descolado e tal, ele tem uns movimentos mais robóticos. Então, Bruno, eu vou deixar você cuidar da inteligência. Aí foi ali, eu falei, é um dos momentos que mais me marca até hoje. Porque ali, um cargo de gestão bem feito, você abre portas para... Porque assim, gerir é gerir, né? Se você gere um setor, você tem grande chance de gerar outros, né? Uhum. Então, a partir daquilo ali, e claro, eu trabalhando duro, e eu desci bastante o tempo que tinha dos dados serem processados, pode ser que eu não desci na época, né, da melhor forma possível. Mas tem gente que às vezes espera o perfeito, sendo que o bom, bem feito, já vai atender e vai resolver a maioria dos problemas Já que você muda tem. o jogo, né? Já muda o E jogo. você ganha fôlego para você aperfeiçoar ainda depois ali. Os processos, né? Então, foi isso que eu fiz. Então, e é claro, né? Dependendo do tamanho da empresa, não pode ter frescura. Se você precisar executar, você tem que executar. Então, se tinha a gente chamava de base, né? Que precisava subir em 7 dias. Chegou no 5º dia, você está vendo que a sua equipe não vai dar conta. Você precisa ali pôr a mão na massa. Eu não tinha essa frescura e eu punha a mão na massa. Se a meta de venda não vai vir, eu vou lá e vou também ajudar na força-tarefa, né? Porque eu acho que hoje em dia também é muito romantizada a questão de você tem que ser estratégico, mas no final... Sai do operacional. O que adianta você ser estratégico se o barco tá afundando? Você tá lá falando, ó, vamos pra lá, gente, o barco tá caindo, o Titanic tá afundando, mas você tá sendo estratégico. Você tá guiando o leme, né? Você tá falando assim, não, tem que ir pra lá. Tira o balde da água que tá entrando. Aí não adianta, né? Você tem que ir lá no casco, bater no casco lá pra parar de afundar, senão você não vai ter barco pra poder tocar depois, né? Então, acho que também o pessoal tem que parar dessa visão um pouco romântica também, sabe? Porque eu acho que tá ficando cada vez pior, né? A pessoa quer ser estratégico, porque ser estratégico é bonito, né? Ele não quer saber se estratégico paga mais ou paga menos, né? É o fenômeno que a gente tem hoje de Uber, 99, entregador da Shopee, né? Às vezes o cara pode bater uma laje, ganhar mais batendo uma laje, mas ele prefere trabalhar no 99, ganhando muito menos, para ter uma liberdade de tempo, entre aspas, que ele não tem, que às vezes ele tem que trabalhar mais. Tem que trabalhar mais para ganhar a mesma coisa, né? Então, acho que também tem essa questão da romantização. O cargo de gestão, logicamente, no mundo perfeito, você deveria só gerir. Mas o mundo não é perfeito. Ou ele vai ter um caminho até se tornar perfeito, né? Tem certeza, o que vocês fazem hoje é totalmente diferente do que vocês faziam há 3 anos atrás. Com certeza. E é o que você comentou. É diferente, tem que ser diferente, mas quando precisa de ir com a mão, vai lá e com a mão. Até hoje. Então, assim, essa barreira não pode existir. E quando você demonstra para o time isso, o time ele já entende que não pode ter barreira para ninguém ir lá e com a mão. Então, acho que isso muda muito. Mas essa proposta, né, ou essa oportunidade que você teve do elevador, ela nunca teria vindo se você já não se destacasse em termos de comportamento, né? Se você fosse o Bruno que ficasse lá com a galera do falar mal, do reclamar da empresa, o negócio aqui é muito ruim, o negócio não anda, é muito trabalho, você nunca teria tido essa oportunidade. E na prática, né, você até comentou isso em algum momento, eu fui esse cara no passado e você tem que saber com quem que você anda ali dentro do mundo corporativo. Mas muitas pessoas têm dificuldade de estar num ambiente onde as pessoas estão ali, talvez reclamando, ou numa pegada de visão que não vai te levar para frente. Como que você faz para não estar envolvido, mas estar no ambiente? Para ter um posicionamento diferente, para ter um posicionamento, vamos dizer, correto em relação à oportunidade que você busca, mas também estar num ambiente com outros colaboradores ou outros pares ali. Você teve algo que, cara, eu sempre fazia isso. Ou não, você ia muito na linha de vou me aproximar de fulano, de ciclano, que eu estou vendo que esses caras aqui, eles compartilham da mesma visão que tem de trabalhar, dedicar e buscar uma oportunidade. Como é que você fazia na prática? Uhum. Eu acho que aí até volta naquela questão de você não pecar com a palavra. Então, eu não tenho como eu sair do ambiente. Então, eu procurava, como eu aprendi que eu não precisava falar demais, eu só escutava, e a gente tem 2 orelhas, né? E uma boca. Então, você escuta numa, sai na outra.
Você não precisa também cortar, porque senão você vai virar um antissocial, né, dentro da empresa. Isso também não é bom, porque os setores têm que conversar, né? Você não vai existir sozinho. Senão a galera te exclui, né? Exatamente. Então, você não quer ser a ovelha negra, né? Sempre existe uma ovelha negra. Você vai ver que sempre vai existir o herói e o vilão. E se não existir, alguém vai criar, porque o ambiente corporativo, o ambiente da vida, ele é feito assim, né? Eu até trouxe também depois um trecho aqui de um livro que eu li e eu achei interessante, que é a jornada do herói, né? A jornada do herói, ela precisa do herói, ela precisa do guia e ela precisa do vilão. Então, se não tiver esses 3 pontos, você não vai conseguir construir uma história. Então, você pode fazer isso com qualquer coisa na sua vida. Olha a história do Bruno. Existiu o Bruno, que vão colocar que é o herói. Existia o guia, que pode ter sido o livro, o guia pode ter sido o Marco Túlio que deu a oportunidade, e existe o vilão. O vilão é muito mais você mesmo no ambiente corporativo. Porque você acha que alguém vai te boicotar, mas ninguém te boicota. Quem boicota você é você mesmo. Porque se você for bom de serviço, na escassez que a gente tem hoje de mão de obra, você vai ter oportunidade, você pode ficar tranquilo. Talvez não no tempo que você queira, e isso eu sofri muito, porque eu era um menino novo com muita ansiedade. Então, quando eu fui ter, até uma história legal, a primeira vez que eu tive um aumento, eu tive uma decepção tão grande que minou minha energia na época. Mas por quê? Porque eu estava ansioso demais por isso, né? Depois, quando eu parei de dar importância para isso e comecei a só trabalhar, começou a vir, sim, um atrás do outro, sabe? Foi aumentando por novas funções, novos desafios. Então, acho que é muito isso, e igual você falou, sempre vai existir 1, 2 que vai estar junto com você, ou você pode criar esse 1, 2, entendeu? Pensa, se você começa a falar algo, a pessoa fala assim, não, isso aqui faz sentido, vou colar no Bruno aqui. Então, se não existe ninguém que tá na mesma vibe que você pode criar a pessoa para ela estar na mesma vibe, né? Eu comecei meu canal com 0 inscritos, hoje tem quase 40 mil. São 40 mil pessoas que compraram a ideia do Bruno. Opa, tá, ele fez alguma coisa ali que é útil para minha vida. Então ele clicou num botão, ninguém clica num botão e topa te seguir, entre aspas, se não considerar que você tem algo relevante. Tem algo, cria valor na vida dela, né? Então, assim, uma das coisas, até para deixar claro, a gente não tem um pré-roteiro aqui, a gente tenta só entender um pouquinho da participação da vida do convidado ali e tal, mas você falou algo aqui e tem falado coisas que é meio que a gente escolhe para dedo, né? Muita coisa que a gente quer trazer pessoas que têm uma similaridade, uma mentalidade parecida com a nossa, formas diferentes de fazer, porque isso é saudável, mas a mentalidade tem que ser algo muito linear com o que a gente tem. E acaba que você falou, né? Você está vibrando a mesma energia que a gente ali, acaba que tem correlação. E você falou uma coisa que, pô, quando você parou de dar importância ou de olhar só para o dinheiro, você falou, eu gosto de dinheiro. Mas quando você parou de olhar para o dinheiro, as coisas aconteceram com mais fluidez. É uma das coisas que a gente fala muito dentro da empresa. Cara, não olha para o dinheiro. Esquece o dinheiro. Não olha para o dinheiro. Olha no que você tem que fazer. Se você for bom fazendo o que você faz, o dinheiro é uma consequência. O que você acha que nesse momento, quando você fez isso, você falou assim, pô, é mais leve até para você mesmo, não é? Porque você se cobra menos, né? E é complicado, né? Você foca no que vai te trazer o resultado, né? O dinheiro é resultado. E aí você foca no que vai trazer o resultado, você acelera que o resultado vem lá. E é complicado porque, assim, o ser humano em si, é o que eu acho, né? Ele muitas vezes só aprende com a experiência própria, que não é o mais inteligente, né? É muito melhor você aprender com o erro do outro ou com o acerto do outro do que você esperar você errar ou você acertar para poder aprender. Aí, por exemplo, eu vou puxar um caso que aconteceu lá na empresa. Tinha um rapaz que tinha eu, mais outros 2 lá, que tinha moto, parava na rua. Aí um dia esse cara aqui foi roubado na rua. Aí o que aconteceu? Opa, ele foi roubado, eu vou parar no estacionamento a partir de agora. O outro cara não fez isso. Continuou. Deu 3 meses depois, a moto do cara foi roubada. Ou seja, você pode aprender com o erro do outro e tomar uma atitude, ou você pode aprender com o seu próprio erro e tomar atitude, que é mais doloroso. A gente estava até em Curitiba recentemente, o André, amigo nosso lá de Curitiba, falou algo bem similar, assim, que foi ele estressado demais no trânsito, e aí um dia ele estava, naquele dia, fechou, o cara veio entrar, ele falou assim, não, hoje vai misturar xinto, foi lá e deixou bater. No final, obrigado, cada um saiu com o seu prejuízo, então ele levou ferro. Uhum. E ele deu esse exemplo, falou, cara, na vida tem 3 tipos de pessoas, o sábio, o inteligente e o burro. O burro erra, não aprende. O inteligente
vai errar, vai aprender com o erro. E o sábio não precisa nem errar, ele aprende com o erro do outro. Exatamente. E aí entra o que você falou aí, entendeu? A pessoa tem a oportunidade de escutar os conselhos que vocês estão dando. Só que ela vai falar assim, como ela nunca, eu vou falar entre aspas, ela nunca teve dinheiro na vida, então ela acha que é balela. Porque ela fala assim, beleza, eles estão falando isso porque eles têm dinheiro. Aí não é importante mesmo não, porque eles têm. Hoje tem. Mas você só descobre que o dinheiro não é o mais importante de tudo, lógico que ele é importante, quando você tem. Então, se fosse só por dinheiro, eu teria continuado na empresa que eu estava. Porque eu saí para construir algo do zero. Então, você entende que eu saí de um garantido para um incerto que poderia dar certo. Incerto é altamente duvidoso, né? Porque Exatamente. hoje, empresário no Brasil é difícil. Dificílimo, tem vários obstáculos. Você tem obstáculos que você nem conhecia. Então, por exemplo, a partir do momento que eu saí, eu descobri que existe uma questão tributária muito maior do que eu achava que tinha. Então, basicamente no Brasil, se você entender de imposto, já é um caminho enorme que você trilha. Porque existe o que a gente chama de elisão fiscal, né? Que é você trabalhar com a regra a seu favor. Então, no meu universo, criptomoedas, por exemplo, se eu quiser vender, eu vendo por uma corretora nacional, eu tenho isenção todo mês de R$35 mil. Se eu vender isso por uma corretora estrangeira, eu tenho que pagar 15% de imposto, independente do lucro que eu tenha. Então, às vezes pode ser até menor que isso. Exatamente. Pode trabalhar no prejuízo. No prejuízo. Se não prestar atenção. Né? E outra, aí, um assunto legal. E se eu tiver com prejuízo? Aí é melhor você vender na corretora estrangeira, porque ela você compensa prejuízos. Aqui você não compensa. Legal. Entendeu? Aí, Se você conhecer a regra do jogo, você já muda totalmente o seu jogo, propriamente dito. E o cara que está investindo, que a gente vai entrar nisso com mais detalhe, que hoje é né, sua casa, sua praia, o cara acha que é só colocar o dinheiro lá, né? E não é. E se você não tiver a estratégia certa, você vai até gerar dinheiro, mas talvez numa escolha tributária ou numa movimentação errada, você acaba perdendo. Não, e isso vale para qualquer negócio. Né? No negócio de vocês, o Clodô, que eu tenho certeza que ele é mais por dentro dessa parte, ele tem também os ensinamentos que ele aprende. Certeza. E outra, você tem que se reciclar, porque infelizmente no Brasil muda tudo muito rápido, a divulgação é muito difícil. Esses dias eu parei para colocar numa IA uma lei do imposto de renda para tentar entender. A IA, às vezes, não entende a lei do Brasil, sabe? Ela não consegue chegar numa conclusão, porque é tudo tão ambíguo, assim, tão aberto, que parece que é feito já para depois alguém interpretar, para depois decidir, entendeu? Então não é um negócio tipo... sempre te pega na curva. Só pra gente não andar muito na linha de você já é empresário, que eu acho que você vai ter que falar melhor para a gente dessas visões. Você virou gestor, e em algum momento de gestor você teve a visão de começar a pensar num negócio seu lá fora. Como que foi isso? O que você fez? Aconteceu? Você enxergou uma oportunidade? Fala um pouco também dessa virada de sair ali de executivo, de gestor e depois virar dono do seu próprio negócio. Não. E que não é fácil, né? Não. Esse início do próprio negócio, conta pra gente também como que foi e com certeza você deve ter tido uma outra virada de chave nesse início de negócio que normalmente acontece. Fala pra gente um pouco desse momento ali. Eu gosto de seguir até uma filosofia como se fosse, vamos colocar 3 círculos. Eu acho que a gente tem que buscar o que a gente é bom, o que dá dinheiro, porque também, senão, não adianta você ser bom e o negócio não dá dinheiro, e o que você consegue ali, às vezes, até dar uma escala, sabe? Então, você juntar as 3 coisas. Eu sou bom, e além de você ter gostar, né? Porque se você gostar, você consegue manter por muito mais tempo do que você não gostar. Então, eu era bom em questão financeira, assim, bom o suficiente para ser acima da média, né? Não vou falar que eu era o melhor do mundo, mas eu conseguia, eu via que eu estava à frente das outras pessoas. O conhecimento, eu não tinha preguiça de alcançar ele, né? E além do negócio realmente ser um negócio escalável, porque tinham várias pessoas que já tinham conseguido. O bom, eu não era bom, porque eu ia começar agora, mas eu sempre gostei de ensinar, então eu já tinha dado aula particular, então eu sempre gostei de ensinar os colegas, assim, então eu falei, cara, isso aqui para mudar para falar com a câmera, eu vou ensinar, só que eu vou ensinar de outra forma. Então, acho que a pessoa tem que buscar a interseção. E ali eu busquei essa interseção, conheci um cara que é um amigo meu, que ele chama Vinícius, ele tem um canal de violão, ele tinha mais de 100 mil inscritos já no YouTube, então eu já tinha até o benchmarking para poder aprender. Aí foi quando eu comecei a estruturar um plano, só que eu sou uma pessoa mais, não nos investimentos, no investimento eu sou arrojado, mas na vida pessoal eu sou
conservador. Então, eu me preparei por 1 ano antes de sair da empresa. Eu não forcei acordo, não forcei nada. A empresa não fazia acordo? Beleza, eu cheguei no meu tempo, juntei o dinheiro que eu queria, vou sair. Fiz minha carta, saí. Porque tem muita gente também que quer forçar a demissão por causa de um FGTS. Pra você ter noção, eu fui conseguir sacar meu FGTS agora, porque depois de 3 anos que você tá sem CLT, que você consegue resgatar o FGTS. E isso a maioria também não sabe. E fica a dica, né? E fica a dica. Depois de 3 anos ininterruptos, você consegue. Tanto que eu peguei aquele dinheiro do FGTS e investi todo na Eletrobras quando deu lá, e deu um retorno muito maior do que deu... que acaba que o FGTS corrige com 3% ao ano, 6% ao ano, que não corrige nem a inflação, né? Mas é isso, eu acho que assim, lógico que tem perfis e perfis, mas o meu perfil naquele momento eu identifiquei que eu era bom, que eu tinha conhecimento, que eu tinha escala, que eu conseguia fazer. Depois eu me preparei para poder fazer, para não fazer um negócio de supetão, assim, porque o supetão, ele tem muito mais chance de dar errado, né? Com certeza. Porque um canal, por exemplo, para crescer, você pode dar uma sorte danada e nos primeiros 3 meses você já estourou. Mas você pode ficar 3 anos parado ali e não estourar, né? Não foi o meu caso, mas poderia ter acontecido, né? E você aplicou o seu case contigo. Isso. Porque 1 ano você preparou para aguentar mais 1 ano se tudo não vingasse. Ou seja, o seu nível de investimento com o que você já conhecia te proporcionou dar esse próximo passo. E o ciclo recomeça. Quando você sai, aí eu tive que fazer todo o ciclo que eu fiz para alcançar aquele cargo lá, eu tive que fazer para mim. E muita gente não quer, né? Às vezes o cara tá disposto a trabalhar 14 horas para os outros, quando chega para trabalhar para ele quer trabalhar 6. Entendeu? Não é nem que ele está disposto, né? Ele faz muitas vezes reclamando, muitas vezes empurrado, e poucas pessoas fazem porque de fato enxergam que tem que fazer. Então, por exemplo, você vai ver lá no meu canal, pode olhar lá, são 3 anos, tem mais de 1000 vídeos. Se você fizer a conta, é mais de 1 vídeo por dia. Por quê? Tinha dia que eu fazia mais de 1 vídeo, teve época que eu fazia vários vídeos, se precisar postar 2 vídeos por dia, eu postava. Hoje eu já alcancei um ritmo menor, mais inteligente. Mas é que as pessoas querem, às vezes, muitas vezes, fazer o que o grande faz, só que ele não entende que quando o grande era pequeno, ele não fazia aquilo. Então ele vê lá, às vezes, o primo rico postando 1 vídeo por mês, 1 vídeo a cada 15 dias, e ele quer começar daquele jeito. Só que no início, se você tem volume, mesmo sem qualidade, você tem mais chance de dar certo. Porque você está no início, você precisa criar o hábito, você precisa treinar. Tá chutando mais. Tá chutando mais. E foi isso que eu fiz. Então, nos primeiros 30 vídeos, se eu não me engano, do meu canal, eu acho que eu não tinha nem 100 visualizações nos vídeos. Nem os amigos assistiam direito. Nem os amigos. A primeira vez que você posta lá, beleza, vai ter uns 30 amigos que vão se inscrever. Na segunda, você já vê que é 2. Na terceira, você já vê que isso não faz sentido. E eu hoje, se eu começasse do zero, eu não pediria amigo para seguir. Porque quando você constrói seu nicho, você deixa só quem realmente gostou do conteúdo seguir, você ganha um engajamento muito maior. Porque ali o cara quis te seguir. Acelera mais depois, né? Exatamente, porque esse cara vai ser muito mais fiel ao seu conteúdo, sabe? Por quê? Porque ele encontrou sozinho, ele tomou a decisão sozinho, ele tem interesse naquele assunto, e às vezes a pessoa tem a sensação de que número é tudo, mas não, se você tiver 100 muito bem engajado, você vai fazer às vezes uma receita muito maior do que o cara que tem 10 mil, mas às vezes comprou os seguidores, ou trouxe seguidores que não fazia sentido, entendeu? E a jornada vai se reciclando, não tem como. E esse ciclo, ele é interminável. Então, eu estava falando com o Cláudio, com o Lira antes. Esse tempo atrás, eu aprendi a fazer vídeos de objetos animados, que é aqueles vídeos que o cartão de crédito fala, essas coisas assim, numa inteligência artificial. E eu só aprendi porque tinha uma pessoa grande que, para me aproximar dela e conseguir estar no entorno dela, aliás, eu fiz até collab com essa pessoa, era só eu aprender a fazer isso. Então, eu tive a humildade de voltar, ser operacional, não tem problema. Eu poderia comprar o vídeo, mas talvez não teria a qualidade do que eu entreguei, e eu só tinha uma chance. Então, para que eu ia desperdiçar minha chance, tendo a dúvida de um terceiro fazer, se eu poderia fazer, né? Então, eu preferi aprender, porque eu acho que tudo no início é melhor você começar você mesmo, com qualidade. Depois, quando você alcançou ali, aí beleza, hoje faz sentido eu pagar alguém para fazer. Mas o início de tudo, a gente não pode romantizar. Ninguém vai começar grande, todo mundo começa pequeno. E nem fácil, né, Bruno? Nem fácil.
É muito trabalho, né? A gente até comenta isso muito. Não tem nenhum resultado relevante que venha aí com menos de 10, 12, 14 horas de trabalho diário, né? É muito difícil alguém ter um resultado muito relevante e que esteja trabalhando menos de 10, 12, 14 horas de trabalho. Fala um pouco, já para a gente ir agora falar, né, do seu dia ou do seu momento atual, fala um pouco do que é o propósito de vida do Bruno hoje, já entra um pouco mais para a gente no clube de fato dos inconformados, fala um pouco do que você faz e também já dando dica aí, né, para quem quiser aprender, quem quiser estar perto, fala mais de como que as pessoas podem se aproximar do Bruno, não só de seguir o Bruno, mas de aprender com o Bruno e pegar essas dicas, porque só que você soltou já umas 3, 4 dicas que eu tenho certeza que tem muita gente que não sabe e talvez você pode ajudar a pessoa mais de perto ali. Não, beleza. A questão de... me perdi. Propósito de vida. O propósito de vida, assim, hoje eu quero sempre trabalhar com finanças, que é igual o Lira falou, sempre gostei de número. Então, por exemplo, eu passava sempre na Olimpíada da Matemática, que eu gostava. Para a segunda fase, não, porque era muito difícil, eu tinha que estudar demais, mas para a primeira... Aí tinha que ter esforço. Essa ainda era a época que você ia só na inteligência. Isso. Aí na inteligência eu passava até a segunda fase, tava bom, né? Mas eu me vejo trabalhando com finanças, que é um mercado que eu gosto muito, e ensinando, que é 2 coisas que eu gosto bastante de fazer. Além disso, vem a questão de família, dar conforto para a família, que não tem como. Quanto mais a gente vai envelhecendo, mais parece que, pelo menos para mim, né? Mais esse sentimento de família vai aumentando. Família, fé, também quero estar sempre perto de Deus. Então, você vê que as experiências, quando tem família, fé, Deus no meio, tudo vai fluir melhor, sabe? Tem muito como errar, né? Não tem muito como errar. Pode não ser no tempo que você quer, mas vai dar certo, sabe? Por isso que eu sempre falo assim, eu tô num dia ruim ou num dia bom, eu vou fazer. Não tem como você fazer só no dia bom, senão você não vai fazer todo dia. Fazer o que tem que ser feito. Exatamente. E lá no canal é justamente isso, assim. Nunca vai ser, às vezes não é o perfeito, não é o melhor vídeo que todo mundo queria, mas sempre tem um conteúdo para trazer valor na vida da pessoa, sabe? Então, coisas simples que existem, que foi uma experiência que eu tive e que eu tento levar sempre lá no canal. O brasileiro em si, ele não gosta muito de ler. Eu era um brasileiro que não gostava de ler. Mas o simples fato de eu ler traz vários vídeos no canal, porque a pessoa começa a entender a regra do jogo. Então, por exemplo, existe uma conta que é muito popular, que é a do 99. Do aplicativo existe o 99Pay. Ele hoje é a opção que mais rende, mas ele só rende até 5 mil. Acima de 5 mil, ele sai de 110% de CDI e passa a render 80% de CDI, mas está nas letras miúdas. Ninguém vê. Então, às vezes, várias pessoas no canal, às vezes, tinha 10, 15 mil reais, achando que estava rendendo o principal, mas não estava. E ele estava correndo um risco excessivo, porque não precisa você deixar mais do que 5. 5 é o ideal. Passou do 5, você busca outra plataforma, que é o método que eu tenho no canal, que chama Método Caixa d'Água, que eu tirei, inclusive, de um contrato de uma empresa onde eu trabalhava, que chamava DASA. Pode falar porque não tem nada demais, mas o contrato deles era assim, ó, existe uma caixa d'água. Você alcançou um percentual, essa caixa d'água vai desaguar em outra. Então eu adaptei aquilo para o meu nicho. Então o que é a metodologia? Você vai usar o 99 até 5. Você passou de 5, você vai para o Mercado Pago, que seja. Passou do limite do Mercado Pago, que também existe, o Mercado Pago já tem outra regra. Ele tem um cofrinho turbinado, rende bem se você é MELI+, até 10 mil, se você não é MELI+, até 5 mil. Passou dos 5 mil, ele não rende o 120 que está mostrando lá. Ele vai render 100, 105% de CDI. Então é hora de encher a próxima caixa d'água e passar para outra. Então esse é um dos métodos que eu tenho no canal que ajuda muitas pessoas, porque às vezes ele está achando que está rendendo bem, se não está. Porque ele não leu as letras miúdas, pequenininhas do contrato, ele não entende a regra do jogo. Ô Bruno, e tem os mágicos também aí, né, quando fala de dinheiro, né? Tem uns aí que oferecia 150 e que hoje tá preso, né? Não dá. Exatamente. Você não tem nenhum contato salvo aí não, né, Bruno, no seu telefone? Não. E esse assunto é um assunto legal, né? A gente falar do Banco Master, né? É algo que eu não falei de ninguém, não. Tá? Não. Mas é um caso... Tô brincando, é público. É amplamente conhecido. Mas eu queria ter Banco Master, porque eu conseguiria ajudar mais pessoas do meu canal. Eu fiquei meio assim, eu deveria ter comprado nem que fosse R$1.000, sabe? Porque eu fui começar o processo do FGC, mas eu não consegui ir adiante porque eu não tinha.
Então, Pra lógico, ajudar como que as pessoas fazem para para poder recuperar resgatar o aquela dinheiro. grana. Então, era um conteúdo de valor, de uma Sim, situação difícil, né, que a gente falou lá no início, que às vezes a pessoa só pega o lado ruim, né? Mas, lógico, né, por um lado, se eu não tinha, pode me dar mais credibilidade, porque eu não estava usando esse tipo de produto. Mas, por outro lado, se eu tivesse pelo menos um pouquinho, eu poderia mostrar todo o processo, sabe? Porque, por exemplo, agora no imposto de renda, eu fiz mais de 60 vídeos ensinando como tirar informe de imposto de renda. E é um vídeo que o pessoal gosta muito, porque as plataformas não ensinam. E às vezes, beleza, para nós que às vezes tem um contato com tecnologia mais fácil, consegue. Mas imagina a sua mãe, a sua avó, a sua tia, Não vai fazer. precisa fazer, precisa enviar para o contador. Eu faço lá o passo a passo, põe a setinha. E isso aí é um negócio legal pro pessoal de casa. Um dia vocês vão no YouTube e pesquisa assim, ó, como tomar um copo d'água. Existe um vídeo lá com milhões de visualizações. Deve ter, assim, mais de 10 milhões de visualizações. O cara Não sabia. ensinando. E isso aí você tem que aprender até para falar com a IA. Ele faz assim, ó. Ele pega o copo, ele mostra que você não pode colocar a bunda debaixo da água. Ele fala que você tem que abrir a torneira. A água não é colocada através daqui, é através daqui. Ele mostra a água entrando. Então, quando às vezes a gente já está naquela correria do dia a dia, a gente já tem o conhecimento, a gente quer explicar de um jeito rápido que, para quem é leigo, talvez não entenda, né? Então, por exemplo, eu fui lá no escritório dos meninos aqui, aí eu cheguei lá, tô lá sentado na recepção, tô esperando. Aí o Clodô, mas você não tá aqui na porta? Eu falei, eu tô aqui embaixo, mas você não vai subir, não? Aí eu nem perguntei ao porteiro, nem lembrei que tinha que fazer cadastro, muitos anos que eu não faço isso. Aí eu tô lá paradinho, esperando o Clodoaldo me buscar. Aí ele me fala, não, você tem que subir aí. Aí eu vou mandar o menino te buscar. Aí veio, o menino veio me buscar, eu subi no outro elevador. Que aí eu já tinha passado daquela parte. Então, assim, é processos que às vezes a gente tá tão acostumado que a gente não fala, mas que outras pessoas não É conseguem o famoso óbvio tem que ser dito. e isso você tem que trabalhar muito hoje em dia, porque a IA só trabalha bem se você explicar igual você explicaria para uma criança de 3 anos de idade. Não adianta você falar para a criança, vai lá pegar um copo d'água para mim. Qual copo que você quer? Quanto de água que você quer? A água você quer da torneira ou da geladeira? Entende? Natural, gelada. Então, quando você começa a usar IA, aí é bom que você vai treinando para você ver assim, opa, se eu não mandar ela colocar eu com a camisa preta, ela vai colocar com a camisa verde. Eu não queria verde. Às vezes eu sou corintiano, não queria estar de palmeirense, mas ela vai te colocar se você não falar. Então, você tem tanto que falar o que deve quanto o que não deve fazer. E no canal é a mesma coisa. É um aprendizado constante ali. E até porque o Brasil muda a todo momento, né? Então, Não, legal. E, Bruno, e como você mexe com algo sensível, porque querendo ou não, todo mundo, ou grande parte de quem te segue ali, está almejando ter lucro, ganhar mais dinheiro, mas infelizmente o brasileiro também, e ser humano em si, não só o brasileiro, quer ter retorno imediato. Eu acho que nem sempre é imediato, você tem que ter uma certa parcimônia ali, aprender. Tem uma palavra que eu gosto muito, que é jornada, e você falou um pouco dela, a gente tem que respeitar a jornada. O tempo, às vezes, não é o nosso tempo. Mas, pô, o cara que tá ali com o filho doente, ou que tá passando, devendo aluguel, que tá devendo uma prestação, que tirou um pouquinho para investir ali, porque ele acredita que aquilo vai dar um retorno para ele. Enfim, como mostrar essa tranquilidade e, ao mesmo tempo, tá ensinando algo que deveríamos ser ensinados de berço, que não fomos, que foi a educação financeira. Como você lida com isso ali? Essa frustração ou não frustração dos seus seguidores ali? eu acho que igual vocês já tinham posto também, eu acho que tudo é pelo exemplo, né? Se eu não der o exemplo num vídeo e ficar fazendo um negócio só para fazer trade, eu acho que não vai funcionar, né? Então, um dos vídeos que eu quis fazer, assim, mesmo que não desse muita visualização, foi o do Bitcoin, porque foi o meu maior retorno até hoje. E eu demorei 3, quase 4 anos para ter esse retorno. Então, não foi do dia para a noite, né? Então, eu peguei, fiquei com o mesmo ativo, vendo ele subir, descer, subir, descer, subir, descer, até que eu cheguei no momento que eu achei que era a hora de vender. E às vezes o momento de vender, igual você falou, vai muito mais da sua vida. Eu estava indo para casar, aí eu avaliei o risco versus o retorno, falei, acho que agora eu posso vender, depois eu compro de novo, quando chegar no momento. Eu acho que é a mesma coisa da pessoa. E ela começar também da forma certa, né? Não é porque o amigo dela tá ganhando com Bitcoin que ela já vai começar direto no Bitcoin, sabe? E ter esse cuidado também. Se você vai começa
fazendo o hábito de poupar, que já é mais do que a maioria faz, né? A gente sai os dados aí que 80%, 90% dos brasileiros tá endividado. Então, se já sair dessa questão, já começar a ter seu colchão de segurança, você já vai estar melhor do que muita gente. Mas às vezes o cara quer se comparar, que é aquilo que eu falei, com um cara que tá tão distante dele, mas tão distante, que ele vai desanimar, porque ele vai tentar ter o mesmo retorno que o cara, não vai conseguir, sendo que ele poderia pegar um cara que tá junto com ele, ele também tá querendo começar, os dois começam junto, vai colhendo um pouquinho, vê um cara que tá um pouquinho acima dele. Então é o que você falou, assim, às vezes a gente quer buscar o caminho mais fácil, que nem sempre é o melhor caminho, né? Tem uma poça d'água, você pode pular, mas seu joelho é ferrado. Pular vai ser mais rápido. Se você contornar, você não vai prejudicar seu joelho. E nem vai molhar o pé. Só que o caminho é mais longo. Então, às vezes, o cara vai escolher o caminho mais perto, se estrupicar, mas ele não escolhe o caminho mais longo. Te perguntaram do rol de endividamento aí? Fizeram essa entrevista com você, não, né? Graças a Deus, não. Então é 90,002. Mas eles falam o seguinte, eu sou daquela máxima, né, que vendedor bom é vendedor endividado, tá? Ah, tá. Então, eu tô sempre vendendo pra caramba, cara. Eu tô sempre doido que ele fique endividado. Ô, Bruno, papo, cara, muito bom, assim, é muito bom te rever, te ver bem e crescendo, dando certo, mas fala naquela câmera ali, como que as pessoas fazem pra não só te seguir, mas repete aí eu te seguir, e como que as pessoas fazem para poder aprender com o Bruno, para poder pegar a dica com o Bruno, como é que funciona na prática isso, fala mais profundamente aí do seu clube, da mentoria, né, das coisas, e dá um recado para o pessoal aí que você queira dar, e vamos encerrar aí esse podcast com chave de ouro. Beleza. Não, então, pessoal, ó, se quiserem acompanhar mais de perto, então é Clube dos Inconformados lá no YouTube, nas outras redes sociais é brunoa.faria, e lá você vai aprender, tem conteúdo grátis para quem quer começar. Aí, se você já está na jornada, sentiu que fez sentido para você, a gente tem um clube dos membros. Aí, o clube do membro, você pode ser um membro a partir de R$8, que vai ter acesso antecipado a todos os vídeos. Tava brincando com os meninos aqui antes de chegar. Se eu morrer hoje, tem vídeo até dia 11 de junho. Então, você tem conteúdo para frente que ele tem exclusividade, então ele vai assistir antes. Além disso, a gente tem também lá um formato onde a gente tem alguns mini cursos. O primeiro, que é esse método caixa d'água, você se torna um membro dentro do YouTube, então você não paga nada fora do YouTube. Aí você vai ter acesso a esse mini curso do método caixa d'água, que, para ter noção, eu invisto o meu dinheiro nesse método, mais de R$100 mil, então ele faz sentido. Se você tem até esse valor, ele vai funcionar, porque ele funciona para mim, vai funcionar para você. E tem também o método sobre o cartão, focado em cashback. Porque, na minha opinião, depende muito do momento de vida da pessoa, mas milhas para mim hoje não faz sentido. Eu estou começando uma vida de casado, então meu foco ainda não é viajar, é ter dinheiro de volta. Então eu quero ter dinheiro de volta nos meus pagamentos. Então lá a gente tem cartão que dá 4, 3, 2% de cashback, a gente tem cashback inclusive no Pix. Então se você quiser ter acesso a esse curso também, esse mini curso é muito rápido, eu não quero nada no canal que te demande muito tempo, que você não vai fazer no final, né? Que às vezes tem cursos aí de horas e horas e horas, o curso mais demorado lá não vai demorar mais que 1 hora. Então, com 1 hora, na prática, você já vai saber os cartões que fazem mais sentido, ou se você quiser continuar no Pix, mas recebendo cashback, ou se você não quiser ter nenhum desses e só receber o cashback, também dá. Então, lá eu ensino sobre isso. Então, vem comigo aí para a jornada. Eu sempre falo, se você não fizer o dinheiro trabalhar para você, no final da vida ali, o que você vai ter, né? Você não vai depender do INSS nem do governo, né? Eu acho que é algo Tomara que ali... não, né? Tomara que não, porque é algo muito incerto, né? Então, pelo menos, meu propósito é não depender. Se vier, é um extra, né? Um extra ali que a gente sabe que não dá nem para viver, né? Com certeza. Então, se você não fizer isso por você, ninguém vai fazer. Bom, Bruno, vou te dar uma lembrancinha nossa aqui do podcast. Obrigado. Com nossa marca. Eu vou fazer um desafio, então. Na hora que a gente... Nem combinei com o Bruno, não, mas vai pela parceria mesmo. Quando a gente lançar o podcast aqui, for ao ar, fazer um cupomzinho, pedir o pessoal para fazer um cupomzinho. Quem acessar o seu canal lá com esse cupomzinho, vai ter uma dica de ouro sua lá para poder dar força tanto para o nosso quanto para o seu canal também. E o pessoal tem uma dica especial dos 2 canais aí. Pelo menos uma pergunta com resposta aí, né? Bora. Claro. Se ele não responder, a gente vai deixar o contato dele no ar, eu coloco o número dele lá e todo mundo enche o saco. Aí já vai lá no WhatsApp. Até um ponto bom, né? Eu também tenho um grupo gratuito no WhatsApp, então quem quiser entrar lá também,
só buscar lá em qualquer vídeo lá do canal, tem o grupo. Hoje a gente é mais de 1.000 pessoas dentro do grupo. E é uma comunidade que tem, a gente divide por assuntos, então tem grupo de criptomoedas, tem grupo de CDB, tem grupo de cartão de crédito, tem grupo de tudo que você pensar. Então, o que encaixar para você é de graça, você entra lá, faz Legal. parte e totalmente aberto, todo mundo conversa com todo mundo. Legal, muito bom. Legal. Cara, É isso. parabéns e assim, eu tenho uma certeza muito grande que os propósitos e a mentalidade muito alinhada, cara, você vai ser um cara assim ainda mais próspero do que você já é, com certeza. Eu acho que e é bom ter pessoas assim do nosso lado. Eu falo que é o seguinte, eu não quero ser o milionário não, que tem o jatinho não, eu quero ser só amigo de quem tem o jatinho. Então, eu acho que num futuro muito breve aí, quem sabe a gente não tá falando com um dos caras mais ricos aí do país, porque, cara, força para isso você tem, mentalidade para isso você tem, e eu acho que o trabalho enobrece e leva a gente em lugares que a gente nunca imaginou, cara. Parabéns, viu? Não, obrigado eu É pelo isso. convite. E bem-vindo aí, e bem-vindos também a mais um PartnerCast, os sócios. Valeu.